Olá, pessoal. Então, retomando o assunto da nossa aula, da nossa última aula, estou fazendo esse vídeo novamente, tentando fazer de uma forma diferente a nossa apresentação, onde a gente discutiu alguns parâmetros sobre exercícios, né, sobre as válvulas atuadoras no circuitos pneumáticos, tá? Então, a gente vai falar aqui agora a resolução de algum daqueles exercícios, talvez de uma forma expressa que dê para entender um pouco melhor, tá? Andei praticando aí o uso de algumas outras ferramentas. Então, como a gente tinha falado anteriormente, né, a força dos atuadores, elas estão associadas nada mais nada menos do que uma fórmula que leva em consideração a área do êmbolo e a pressão exercida sobre ela. Temos que lembrar também questão de haste, se tem haste ou não tem haste. Então, essa é a diferenciação entre essas duas fórmulas. Tá? Lembrando que não dá para decorar, tem que entender o sistema para a gente saber quais deles é aplicado em qual momento. Temos aqui a fórmula do consumo. Então, essa aqui é a questão do consumo, ok? O consumo, mesma coisa, nada mais é do que a área disponível ali no êmbolo vezes o curso dela, né? Ok? Então, também precisamos entender, dependendo da geometria e forma construtiva do cilindro, ele vai estar numa situação ou em outra. Temos aqui algumas definições dos parâmetros, né? E aí vamos à sequência. Então, a gente tinha essa primeira questão lá, eu ampliei um pouquinho o espaço, tá? Para a gente poder ter região para escrever. Descreva a identificação técnica, nada mais do que a referência técnica, e os tipos de acionamentos e a função de cada conexão das válvulas de controle direcional apresentadas aqui embaixo, né? Primeira coisa que a gente discutiu lá para poder entender no nosso sistema é justamente o quê? Você saber quais são as conexões que a gente usa. Então, ou seja, você tem aqui os numerais identificando todas as conexões. Então, você vê lá a conexão 1, 3, 2, 1, 3, 2 e 4. Só para a gente lembrar. Conexão 1, toda conexão 1, ela é o quê? Pressão, né? Então, 1 sempre vai ser pressão, nosso mantra. Utilização, são aquelas que você não pega o ar, depois que passou pela válvula, direcionada ao elemento de trabalho, atuador, né? Seria o quê? As conexões 2 e 4. E para escape, ou seja, devolver o ar utilizado para a atmosfera, seriam as conexões 3 e 5. Ok? Então, essas seriam os elementos, as conexões, a identificação das conexões que a gente usaria para identificar a nossa válvula. Quando a gente vai olhar a válvula para ver a especificação dela, a gente não pode esquecer sempre de colocar lá que ela é uma válvula de controle direcional, ok? E aí lembra que tinha aquela nomenclatura, né? Número de vias, posições e vias. Então, se a gente olhar essa nossa válvula, tem uma, duas conexões por duas posições. E aí a gente vai colocar o quê? Vias, tá? O acionamento dela é uma nomenclatura. Primeiramente, a gente fala o primeiro estímulo dela, que vai mudar ela de posição. Lembra que, como ela é uma válvula de duas posições, ela está em alívio ou descanso, em repouso, sempre do lado direito. Então, aqui seria uma válvula de acionamento manual. Vamos colocar aqui, ó. Manual. E um retorno por mola. A letra está ajudando aí, né? Acho que dá para entender aí a nossa sequência. Se nós olharmos aqui essa segunda válvula, não vou escrever ela aqui, vou escrever as demais. Então, se você observar, nós temos aqui uma, duas, três, uma válvula de controle direcional de 3 conexões, 2 posições, vias, acionamento por botão, retorno por mola. Aqui nós temos uma válvula o quê? Vamos colocar ela aqui. Então, a gente tem aqui, ó, uma válvula de controle direcional de 1, 2, 3, 4, 2 posições vias, né? Ó. E aí a gente tem o que aqui, identificação nela? O tipo de acionamento dela é rolete, né? Rolete mecânico, acionamento.
Vamos chamar aquele de rolete. Nada mais é do que aquela chave fim de curso ali, né? Que chega em contato com algum elemento e faz a marcação do posicionamento. E o retorno dela é por a mola, né? Ó. Ok? Então, acho que está dando para entender melhor aí, compreender melhor a nossa sequência. Eu coloquei aquelas demais questões também aqui na apresentação, no vídeo. Não vou responder todas elas, mas vamos fazer uma aqui, por exemplo, né? Ó, essa daqui. Eu não vou escrever, mas vamos comentar. Ela é uma válvula 1, 2, 3, 4, 5 vias, duas posições, então as 5 duas vias. Acionamento por solenoide elétrico, retorno por mola. Aqui é uma válvula de 3 vias, acionamento por retorno por botão com trava. Aqui é uma válvula 4, 3 vias, né? Então vamos colocar isso aqui. Opa. Vou acionar aqui nossa caneta novamente. Então essa aqui ela vai ser uma válvula de controle direcional, né? Opa, ela tem 4 conexões, 3 posições, vias, tá? E ela tem um acionamento e retorno por alavanca. Então, vou colocar aqui só uma alavanca. E ela é centrada por mola, né? Ela também tem a mola. Então, vou colocar aqui e mola. Né? Pronto. Então, dando aí para a gente escrever, espero que seja mais fácil de compreender. E a nossa última válvula aqui, ó, sentiu dela é 1, 2, 3, 4, 5, 3 vias. Acionamento e retorno por pedal e centragem por mola. Ok? Então, seria essa a lógica aí de dar continuidade na atividade. Segunda questão, a gente falou lá, apresente as equações para o cálculo de força e o consumo dos atuadores. Então, quando a gente falou aqui, apresente a equação do cálculo para consumo e força dos atuadores, lá no dia a gente falou somente de consumo, né? Então, lembra que a gente teve em consideração aqui alguns parâmetros interessantes, como, por exemplo, a geometria dos êmbolos, tá? Ah, mas o êmbolo é redondo. Sim, ele é redondo, mas, por exemplo, esse lado aqui do atuador, ele tem lá o êmbolo completo, a circunferência completa. Então, a minha força era calculada em relação em cima dessa área. Já à frente dele aqui, ó, eu tenho o diâmetro do êmbolo, mas eu não posso desconsiderar a haste ali, né? Ó. Ou seja, tem uma região que não recebe força. Eu tenho que fazer o desconto aqui, ó, do região da haste. Logo, ele não está deixando aí, vamos ver se ele fica assim. Logo, se a gente for falar em questão de consumo, vamos voltar aqui, estamos caneta, vamos apagar esse material aqui que não está nos servindo agora. Então, se a gente for lá, vamos lá, consumo, né? Ó. E que leva em consideração o nosso consumo aqui? Área e curso de avanço. Então, vou abrir o colchete aqui, né? Vai ser a nossa área π, dzão ao quadrado sobre 4, vezes o curso, tá? Que vai dar o volume dessa região, a área vezes o comprimento dá o volume, mais a área de retorno. A área de retorno a gente tem que desconsiderar a haste, ou seja, I dzão ao quadrado menos o dzinho ao quadrado, vou colocar só esses aqui entre parênteses, tudo isso sobre 4 vezes o curso. Isso aqui seria a área do elemento de retorno. Tudo isso vezes o número de ciclos, ou seja, quantas vezes ele se repete por hora. Ok? Se a gente pensar na força agora, força nada mais é do que a pressão vezes área. Qual que é a nossa área de avanço? Então, vamos colocar aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, seria a nossa força de avanço, nesse sentido. Tá? E no sentido oposto, seria a nossa força
de retorno. Tá? Então, a força de avanço, vou chamar aqui o FA. Qual seria a fórmula dele, né? Então, eu vou levar em consideração essa área e a pressão. Já vou usar, pessoal, naquela simplificação sobre 40, tá? Então, seria o que, ó? Pi vezes d1 ao quadrado vezes a pressão, né? Todo mundo sobre 40. Já a nossa força de retorno, né? Ela vai levar em consideração o quê? A área de retorno. Tem uma área do êmbolo, mas tem que considerar a haste. Então, vamos colocar ela aqui. O que seria? Eu teria que levar lá essa área. Então, vai ser π, abre, dzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado, vezes, né? Vezes a pressão, todo mundo sobre 40. Ok? Então, isso aí estaria associado a este nosso atuador. Vamos fazer aqui esse segundo atuador, só para vocês relembrarem qual é a diferença, né, deles. Se você analisar aqui esse modelo para esse terceiro modelo, esse aqui é um atuador duplação, sem haste. E aqui é um atuador duplação, dupla haste. Então, as duas áreas desse atuador aqui, ele tem apenas o diâmetro do êmbolo. Ele não tem variação de haste aqui. Já esse aqui de baixo é diferente. Os dois lados dele, eu tenho tanto o êmbolo quanto a região de haste ali, né? Ó. Então, tem o êmbolo de um lado, o êmbolo do outro, e nas duas, eu tenho que desconsiderar aqui a região da haste. Então, nós vamos fazer um, o outro é deduzível, né? Então, quando eu falo em consumo desse primeiro, vamos fazer o segundo, acho que a gente fez o primeiro da outra vez. Vamos fazer esse aqui, ó. Quando eu falo consumo dele, nada mais do que é igual dos dois lados. Então, eu posso falar que tudo isso é duas vezes. Qual que é a área que a gente usa aqui, né? Pi, que multiplica dzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado, sobre 40, sobre 4, vezes o curso, não é esse aqui, né? Tudo isso vezes o número de ciclos também. Ah, por que duas vezes essa fórmula? Porque você vê que as duas regiões são iguais, o curso é o mesmo nos dois lados, então basta calcular um lado e multiplicar por 2. É o que ele precisa para avançar e recuar em relação ao consumo de água. E as forças? Pessoal, nesse caso, tanto a força de avanço quanto a força de recuo, elas são similares, porque as áreas são iguais dos dois atuadores. Ou seja, eu vou levar em consideração a mesma equação de área. Eu já vou simplificar ela dentro da aplicação da pressão. Então, aqui nossa força seria o quê? Vamos lá. I, que multiplica, né? Ó, dzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado, vezes a pressão, todo mundo dividido por 40. Ou seja, aqui seriam nossas duas forças, tanto de avanço quanto de retorno. Ok? Então, chegamos à especificação desse elemento. Deixei para vocês também a continuação, que é um atuador de simplificação e duplação. Qual é a característica que a gente tem que lembrar nesse atuador? Aonde ele consome ar. Ele tem apenas uma conexão, então ele consome ar apenas de um lado, então ele vai consumir ar apenas no avanço e aqui apenas no retorno. Aqui o avanço, a área completa do êmbolo, já no retorno seria a área desconsiderando a região da haste. Okay? E colocamos essa questão lá que a gente fez os cálculos dela. Talvez ela tenha ficado meio complexa, escrever e tal, mas a gente vai refazer ela aqui de uma forma diferente. Então, vocês lembrando aí como era o funcionamento aqui, né, do elevador, vou colocar o vídeo aí rolando, aparecendo para vocês. Qual a carga máxima que esse elevador pneumático de motos é capaz de levar com as seguintes configurações? Então, a gente tem as configurações aqui descritas. Qual o consumo de ar do equipamento trabalhando 5 ciclos por hora? E apresente o circuito pneumático do mesmo. Então, a gente vai fazer essas três ações dentro do nosso sistema. Quando você pensar lá, primeiramente, qual é a carga máxima? A carga está associada à força, né? Então, ou seja, a força desse nosso elemento... Opa! Eita.
A força aqui desse dimensionamento, né, ó, ele vai estar associado a quê? A força de avanço. Se você pensar nesse atuador aqui, ó, ele é desenhado dessa forma ali, né, ó. Tá? A força que ele exerce é nesse sentido, ou seja, por que para baixo? Que aí ele leva a carga. O que faz ele descer é justamente a carga que está em cima dele. Então, ele não recebe pressão de um lado, ele tem apenas uma conexão. Simples ação, retorno pela carga da mola. Quando eu penso nessa área, que é uma área completa, né, ó, é o círculo completo, não tem uma haste. Então, a nossa força aqui ela está associada ao que é a nossa área. Então, vai ser lá, π vezes tesão ao quadrado, vezes a pressão de trabalho, tá? Tudo isso sobre 40. Quando a gente fizer as substituições aí, ó, cuidado, a gente tem pressão de rede de trabalho. Rede é a rede, a alimentação. Chega lá, passou no regulador de pressão, vai jogar, transformar em pressão de trabalho. Então, vai ser aqui a nossa fórmula, π, que multiplica qual o diâmetro do êmbolo, né? Tá aqui, ó, 100. E 25 a da haste. Tem da haste, a gente não precisa. Então, vezes 100 ao quadrado, vezes a pressão de trabalho, 8,5 bar, não, 8,5, todo mundo sobre 40. Se a gente fizer essas contas aí, quanto que será o nosso resultado? Vamos lá. Então, aí a nossa força aqui dá um resultado justamente de 6.675. Vamos lá. 6.675,88 newtons. Quando eu faço a conversão lá para quilogramas força, eu fico com uma resposta de 680,5 quilogramas força. Ou seja, ele é capaz de levar 680 quilos nessas configurações. Ok? Questão de consumo, pessoal. Consumo aqui de ar. Consumo ele vai estar associado a quê? Ao regime de trabalho e aonde a gente vai preencher de ar para subir. Você entende que ele só vai preencher essa região para poder elevar aí a carga dele? Então, ele não usa ar para descer. Então, o consumo dele está associado somente àquela área, né? Ó. Então, vai ser π, que multiplica adesão ao quadrado sobre 4. Tudo isso vezes o curso. Tudo isso vezes o número de ciclos. Fazendo a substituição, tá? Então, vai ficar π, né? Que multiplica 100 ao quadrado sobre 4, vezes 550, que é o curso dele, todo mundo vezes 5. Por que vezes 5? A gente fala aqui, ó, 5 ciclos por hora. Tá? Não se assustem com os valores, porque eles estão em milímetros. Então, nossa resposta aqui vai ser 21 milhões. Vamos lá. 21 milhões, 198 mil, 449,49, o quê? Milímetros cúbicos por hora. Tá? Tem que configurar a caneta aqui, questão de pressão. Se a gente olhar lá, em questão de simplificações, se eu dividir por 10 elevado a sexta, que eu vou ter em litros por hora, nossa resposta final, ou seja, o consumo do nosso sistema aqui é de 21,59 litros por hora. Ok? Então, esse aqui seria o consumo do nosso sistema. E aí ele pede aqui, apresente o circuito pneumático. O circuito pneumático, a gente tinha colocado lá em relação ao FES, ao Fluid Sim, né? Então, quando a gente abrir ele aqui para vocês, vou abrir aqui um novo programa, tá? Então, ele lá é um atuador simples ação. Vou fazer aqui a configuração dele para ele não ter retorno por mola. Pessoal, lembra que eu precisei deixar a mola, porque senão ele não volta, eu não tenho nenhuma carga ali aplicada a ele. Então, eu vou deixar a mola, tá? Mas, tecnicamente, ele não precisa da mola, ok?
Está ali o nosso atuador. Preciso de uma válvula para controlar ele. Se ele tem apenas uma utilização, então eu vou utilizar uma válvula de apenas uma conexão, uma 3 duas vias, tá? E aí eu preciso montar nossa rede primária. Nossa rede primária é aquele nosso mantra, né? Compressor, unidade de manutenção, chave geral. Outra 3 duas vias aqui. Vou só aproveitar o zoom. Tá? Posicionamento e vamos fazer as ligações. Ou seja, a série do compressor entrando na de manutenção, na de manutenção chave geral, conexão 1 é pressão, 3 e 5 é escape. Vamos falar que ela tem 2 acionamentos manuais universais, ok? E aí vamos lá. Nossa botoeira, como que ela funciona? Ela tem lá uma alavanca para subir e uma alavanca para descer. São 2 acionamentos por alavanca. A pressão que sai aqui da rede, né, que agora é de trabalho, entra na válvula, pela conexão 1, 3 e 5 é escape. E o que sai daqui, ele vai atuar lá diretamente no atuador. Ou seja, ele funciona. Fazendo isso, a gente tem como fazer a nossa simulação. Tá? Ou seja, vou lá, vou dar o play, vou ligar aqui o ar, olha que o ar passando está bloqueado quando chega na válvula, acionamos a alavanca, ele sobe. Realizando o trabalho, quando terminou a gente aciona a alavanca ao contrário, e aí com a força do carregamento ele vai retornar à posição inicial. Ok? Então essa seria a sequência da nossa montagem em relação ao circuito pneumático daquela nossa proposta. Ok? Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Tá? Tinha deixado um espaço aqui, caso não coubesse apontar lá. Temos aquela atividade lá da prensa, vou deixar para vocês pensarem e executarem. Temos aqui a atividade do carro, né, que a gente falou lá, qual a dimensão do êmbolo. A dimensão do êmbolo, os 3 atuadores pneumáticos que fazem a elevação do carro de 1.200 kg, qual o consumo diário, sabendo que ele trabalha 40 ciclos por hora. Pessoal, aqui é só a gente pensar na seguinte raciocínio. Se são 3 atuadores, como a gente pode ver aí no vídeo, vou deixar o vídeo rolando, e eu preciso fazer uma força de 1.500 kg, teoricamente, cada atuador vai pegar 1/3 desses 1.200. Então, se a gente for pensar aqui em questão de força, a nossa força aqui, ó, nada mais é do que os 1.200 dividido pelos 3 atuadores, que vai ter como uma consequência uma força, né, de avanço. Por que de avanço? Porque é ele estendendo que exerce a força. No retorno não tem força. É a carga também que traz ele. Então, essa é a nossa força de avanço, né? Ele vai levar em consideração o quê? 400 quilogramas, né? Força. Que eu convertendo para Newton, então vou pegar lá os 400, multiplicando por 9,81, gravidade, vai dar 3.924. 3.924,4, não, 3.924 fechado, newtons, né? Essa aqui seria a força que cada atuador teria que usar. A partir dessa força, eu consigo calcular o quê? O diâmetro do êmbolo. Aqui, ó. Por que o diâmetro do êmbolo? Tem a pressão de trabalho, tem o curso, né? Então, temos algumas características. Então, vamos lá. Se eu for calcular aqui a nossa força, né? Olha a equação. Força seria o quê? A nossa pressão vezes a área. Eu substituindo os itens que a gente tem a força, então teria 3.924 newtons, né? Seria igual π, que multiplica Dzão ao quadrado, é o que eu quero, vezes a pressão de trabalho dele, que é 8. Tudo isso dividido por 40. Como consequência aqui, a gente vai ter um diâmetro do êmbolo de, vamos calcular aqui. Então, eu tenho lá 3.924 vezes 40, ok? Dividido por 8, dividido por π, raiz deste número. Ou seja, o nosso êmbolo teria aqui aproximadamente 79,02 milímetros. Tá? É o diâmetro do nosso êmbolo. Então, com esse diâmetro, logicamente, 79,2 não é comercial, seria 80, tá?
Nós vamos deixar o 59,02. Vamos fazer agora o consumo, sabendo que ele trabalha no regime de 40 ciclos por dia. Se está por dia, eu vou calcular por dia. Se eu pensar, então, lá em consumo desse nosso atuador, lembra que ele usa também somente de um lado, né? Igual a conta que a gente fez lá do elevador da moto. São as mesmas aplicações, praticamente, né? Então, o consumo dele, pessoal, eu vou calcular para um atuador, depois eu multiplico por 3, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. O consumo dele nada mais é do que a área, πdzão ao quadrado sobre 4, vezes o curso, tudo isso vezes o número de ciclos. Vamos lá. Consumo. Qual que é o nosso diâmetro lá? Então, vai ser π, que multiplica 79,02 ao quadrado, sobre 4, vezes, olha lá o curso, 250, tudo isso vezes 40 ciclos por dia. Tá? Vocês vão entender. Consumo. Essa nossa resposta aí, ela vai dar quanto? Então, vamos lá. 79,02 ao quadrado. Né? Vezes π, dividido, só um minuto, 79,02 ao quadrado, vezes π, dividido por 4, vezes 250, né? Vezes 40. Então, nós vamos chegar no número, fiquem calmos. 9,02 quadrado, vezes π, Então, fazendo essas nossas contas aqui, a gente teria aí um resultado de 49 milhões, não se assustem, né? 041.521,1 milímetros cúbicos dia. Por que dia? Ele trabalha, a gente calculou 40 ciclos por dia. Então, se a gente resumir aqui, ó, o consumo, tá, ó, de um atuador, tá, pessoal? Isso aqui é para um atuador. Se eu dividir aqui por elevado à sexta, então ficaria 49 litros de ar comprimido por dia. Se eu pegar tudo isso aqui e multiplicar por 3, por que por 3? 3 atuadores, né? Daria um total de, um consumo total aí de 147 litros de ar comprimido por dia. Então, aqui seria a resolução aí do consumo deste nosso atuador. Ok? Vamos lá. Ah, se eu quiser saber por hora, é só pegar esse valor e dividir aqui por hora. Eu trabalho no regime de 8 horas. Ok? Aqui, só para explicar, não deixei para a gente calcular, não vou calcular agora, só para vocês, qual o consumo total de ar comprimido que confeccionando, né, moldes de árvore de Natal, sabendo que ele trabalha, sabendo que ele é capaz de 35 peças por minuto, ou seja, 35 ciclos por minuto, e é composto por 9 atuadores. Então, vocês vão calcular o consumo de ar deste atuador, ele corresponde a uma unidade, consumo de ar de um atuador desse e multiplicar por 6, que seriam as 6 unidades, e calcular o consumo do atuador desse terceiro, que multiplicaria por 2, seriam 2 unidades. Somando todos esses consumos, você teria o consumo total do seu equipamento. Okay? E a mesma coisa aqui no sexto exemplo, que fala... no último exemplo, no sétimo, que fala aqui do bonequinho, né? É a mesma coisa, são 2 modelos de atuadores, o primeiro são 2 unidades, o segundo são 4 unidades. Ele quer saber o quê? Trabalha num ritmo de 42 peças por minuto. Qual seria o consumo desse atuador? O primeiro eu multiplicaria por 2, o segundo multiplicaria por 4, somaria tudo e teria o consumo total do equipamento. Ok? Pessoal, espero que tenham entendido e compreendido aí essa nossa forma de apresentação
para tirar dúvidas em relação à nossa última aula, tá? Isso aqui foi um vídeo à parte que a gente fez, vou disponibilizar para vocês. Agradeço a atenção, qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado, forte abraço.